Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Podes Confiar, um podcast cujo objetivo é desmistificar a contratação de novos serviços. E hoje tenho o prazer de estar com a Wanda Pinheiro Lopes, da Pure Coaching. Muito bem-vinda, Wanda. Obrigada pelo convite e por me receberem. Wanda, vamos falar de quê hoje? Hoje vamos falar de coaching, verdade? Muito bem, sim senhora. A Wanda é então coach vocacional e é um tema muito interessante, é uma área, acredito eu, bastante recente, diria que tem uns 15 anos ou mais em Portugal. Em Portugal, o coaching em si já tem mais tempo, principalmente aquele que está dedicado mais às empresas e à área corporativa. Este tipo de coaching que está há menos tempo, e então o coaching vocacional ainda não temos propriamente certificações cá em Portugal, mas, por exemplo, o Brasil e a Espanha já está bastante desenvolvido. Ok, muito bem. Então, vamos a isso. Tenho aqui então perguntas que eu acho que vai ser interessante para mim, mas também para os nossos ouvintes perceberem melhor essa área do coaching e, nomeadamente, a tua, que é o coach vocacional. Desde já, o que é o coaching, Wanda? O coaching, na realidade, é um processo co-construído entre duas partes. O coach, que é aquele que domina o processo, e o coachee, aquele que traz o conteúdo, ou seja, o problema ou o tópico que quer trabalhar. E é um trabalho em co-construção, como eu estava a dizer, para atingir um fim, ou seja, para atingir um objetivo. Pode ser ele ou de melhoria, ou pode ser, por exemplo, para resolver alguma questão, algum problema que exista. Portanto, temos aqui várias formas e vários tipos de objetivos que é possível alcançar e trabalhar a partir do coaching. Muito bem. Então, e qualquer pessoa pode ser coach? Qualquer pessoa pode ser coach, não. Não? Não. Okay. Existe uma formação específica para que isso aconteça, existe também horas de prática, existem também, eu como faço parte da federação, existem uma data de critérios, como por exemplo ter supervisão, ter mentoria, ter, por exemplo, na minha certificação em concreto tive que escrever um artigo, é necessário que existam horas certificadas e supervisionadas de coaching, ou seja, é preciso um grande trabalho, para além de conhecermos a fundo as nossas competências e o nosso código de ética, para ser coach. Ok. E pela tua definição do coaching, quer dizer que qualquer pessoa poderia ter acesso ou poderia precisar de um coach? Sim, acho que há momentos da nossa vida em que precisamos de um apoio diferente, alguém que nos acompanhe também, que nos facilite ferramentas que nem sempre nós conseguimos sozinhos atingir ou até ter acesso. Então é um bocadinho aqui esta função do coach, daí qualquer pessoa poder ser coachee, desde que realmente também tenha essa vontade e essa motivação. Muito bem. Quanto à tua área, podes-me explicar melhor o que é o coach vocacional? Sim, posso, com certeza. Dizer-te que, para também contextualizar aqui um bocadinho, a minha certificação base é de indivíduos, equipas e organizações, ou seja, eu posso fazer qualquer tipo de coaching a qualquer pessoa ou organização. Mas o que é que eu percebi também fruto da minha experiência pessoal, porque eu trabalhei muitos anos com jovens e inclusive lecionei. O que é que eu percebi? Que aqui a questão vocacional estava um pouco perdida e que ainda estávamos muito restritos àquilo que era a orientação vocacional mais antiga que se fazia, por exemplo, no meu tempo. E o mercado de trabalho é completamente diferente. E o que é que eu percebi também? Que não só os jovens têm dilemas vocacionais, mas também os adultos. Cada vez acontece mais, não é? Porque temos novos mercados, novas profissões, novas áreas, umas que terminam, outras que começam, e isso traz realmente aqui muitos dilemas, muitas dúvidas sobre a vocação. E daí eu ter-me encaminhado para esta área que tanto gosto de trabalhar. Era essa a pergunta, né? Porque, ou seja, a tua vocação é ser coach vocacional. Sinto isso neste momento, em outras alturas, por exemplo, já fiz coaching executivo, também já fiz alguns processos de life coaching. Neste momento é onde eu percebo que posso fazer mais diferença, também por existirem menos pessoas a trabalhar esta questão. Sendo que o coaching vocacional está, por exemplo, dentro da grande área do coaching de carreira, é como se fosse um nicho, ok? Porque dentro do coaching de carreira podemos trabalhar variadíssimos temas, desde promoções, recolocações, procura de emprego, primeiro emprego, e eu estou aqui mesmo dedicada à vocação, seja para os jovens, seja para os adultos perceberem qual é que é a sua essência e como é que podem colocar as suas competências e as suas mais-valias ao serviço. Porque na realidade é isso a vocação, não é saber se vamos para a escola Y ou tirar o curso Z, é mesmo perceber quem é que nós somos e como é que vamos colocar isso ao serviço. Muito bem. E tu trabalhas a nível local ou nacional? Eu trabalho a nível nacional e internacional, porque eu trabalho exclusivamente online, principalmente depois da pandemia percebi que era muito mais simples também para os coaches acederem às sessões e os resultados são iguais a uma sessão presencial ou uma sessão online, e daí eu trabalhar também internacionalmente. Obviamente que
trabalho Portugal inteiro, felizmente, e ilhas, e também depois trabalho com o CPLP, porque obviamente que eu sinto-me mais confortável na minha língua materna, e como é um processo que é necessário existir muita empatia, estar a fazer noutra língua em que tenho que estar a pensar em palavras não me faz muito sentido. Então trabalho muito com coaches brasileiros, com coaches angolanos, por exemplo, também dos outros PALOP, e tem sido muito, muito interessante, até porque apesar de falarmos todos a mesma língua, há muitas subtilezas e muitas diferenças. Muito bem, não tinha ideia que se podia fazer assim sessões online, mas toda a sessão, todo o acompanhamento é muito interessante, de facto, fazer assim online. E se calhar acrescentando aqui, faz sentido, por exemplo, para países também que falam a nossa língua, porque muitos jovens vêm estudar para Portugal. Pois. Então, eu ajudo não só a perceberem também essa questão da vocação, mas muitas vezes nesta transição de terem alguém de referência ou de confiança no país para o qual vêm estudar. E a mesma coisa com os empreendedores e empresários, aos quais faço também o coaching vocacional, terem alguém aqui também que sentem que pode ser um apoio ou um facilitador. Muito bem. Então, diz-me uma coisa, se eu precisasse de um coach, como é que eu teria que fazer para escolher aquilo que eu preciso e lá está, e aquele que está, pronto, aquilo que é adequado, que está acreditado, certificado, como é que eu faço? A resposta mais simples é: vais a icf.pt, que é o site da Federação do Chapter Português, e lá há um sítio onde tu tens acesso a todos os coaches que são certificados, e depois podes ver também as diferentes acreditações, ou seja, os diferentes níveis em que cada um está. É claro que também há o outro lado, que é tu também procurar as referências desse coach, ou seja, poderes ir ao LinkedIn, se tiveres a primeira sessão, questionar como é que foi o seu processo, ou seja, porque um coach que é certificado, que faz isto profissionalmente, não vai ter problemas nenhuns com esse tipo de questões. Portanto, eu diria-te, procura em icf.pt, vai também ao LinkedIn e perceber qual é que é a formação que aquela pessoa tem, e até os casos de sucesso, porque muitas vezes no LinkedIn existem esse tipo de recomendações, ou no site podem existir testemunhos. Depois, quando tiveres ação com a pessoa, fazer todas as perguntas que tu tiveres, porque o coaching tem que ser baseado numa relação de confiança. E isso também é aí que começa. Ok, muito bem. Então, diz-me uma coisa, depois há algum contrato que é feito entre o coach e o coach? Sim, há uma parte toda formal, ou seja, eu particularmente, depois da primeira sessão ou da sessão de avaliação, em que percebo se a pessoa realmente precisa de coaching, porque há pessoas que vêm até mim que não precisam de coaching, precisam, por exemplo, de terapia, ou podem precisar até de um serviço de consultoria, que é bastante diferente do coaching. Depois dessa sessão, se realmente eu perceber que é coaching, a pessoa tiver os critérios necessários, e se a pessoa também avaliar que quer trabalhar comigo, aí eu envio uma proposta. Ou seja, é tudo de uma forma mais formal, e depois, assim, envio um acordo e sempre anexado o meu código de ética. Muito bem. E nesse acordo existe... Como é que são os termos de pagamento, ou quais são as garantias? Cada acordo acaba por mudar bastante, seja, pode ser coaching a fazer com uma empresa, neste caso eu sou trabalhadora independente, ok? Também depois há questões legais, daí não falar em contrato e falar em acordo no meu caso. Ou seja, esse acordo vai ter alguns critérios, seja a modalidade, seja a forma de pagamento, seja, por exemplo, como é que nós podemos cessar, se necessário, o próprio processo. Portanto, tem lá todos esses tópicos que interessa, obviamente, saber e que estejam escritos, e de boa fé ambos acordamos, daí também chamar um acordo, não é? Porque acreditamos que a outra pessoa também está a ser realmente profissional e que existe confiança. Uma dúvida sobre os valores praticados. Eu acho que é sempre aquela dúvida, quanto é que vai ser o acompanhamento, não é? Existe alguma tabela? Onde é que eu posso me informar sobre o valor justo? Ok. Em termos, Portugal ainda não existe propriamente uma tabela, porque ainda não está... O coaching em si, enquanto profissão, ainda não está regulado, ok? O que é que existe? A nível internacional, a ICF, a Federação, uma vez mais, tem uma tabela com alguns valores indicadores para cada nível. E quando eu falo de cada nível, é já da carreira profissional. Isto só para ajudar aqui um bocadinho, porque nós podemos ser coach, ok? E não termos a carreira profissional. Depois, se decidimos ter uma carreira profissional federada, existem vários níveis, e consoante esses níveis existe uma sugestão. Porque é que eu não te posso falar de um valor standard por processo? Porque imagina que tu precisas de coaching, mas só precisas, por exemplo, durante 3 meses. Será um valor diferente de se outra pessoa que precisa, por exemplo, de mais tempo, obviamente que vai ser diferente. E como o processo de coaching deve ser personalizado, é difícil dizer, olha, um processo de coaching tem este standard, mas lá está, existe essa tabela internacional que nos ajuda a perceber os valores consoante o nível.
E depois, claro, dependentemente do nível de expertise, não é? E de experiência da pessoa, obviamente que a pessoa também vai levando mais e também tentamos sempre conjugar com o mercado. Pois. Obviamente que um coach aqui não vai levar o mesmo por hora do que um coach nos Estados Unidos. Certo. Os mercados são completamente Sim. diferentes, o poder de compra também é completamente diferente e até mesmo a regulação e o conhecimento que há do mercado é diferente. Portanto, existe esta tabela pela qual nos guiamos e depois temos todos esses critérios e essas circunstâncias às quais nos temos que adaptar. Falaste em duração. Há uma duração média ou máxima de um acompanhamento? Ou seja, diria eu, é suposto um acompanhamento durar mais do que um ano? Há uma duração mínima. Ok. Sugerida uma vez mais, não é? Porque isto depois também tem muito a ver com a sensibilidade e também com a própria experiência do coach, mas estamos a falar no mínimo de 3 meses. Ok. Para quê? Para também que exista alguma sustentabilidade no próprio resultado e naquilo que será o objetivo da pessoa. Depois os acompanhamentos podem mudar muito dependentemente daquilo que é o objetivo da pessoa. Porque estamos a falar de uma pessoa que tenha um micro-objetivo, que seja uma coisa... Imagina que quer resolver uma competência muito específica, falar em público, não é? Ou seja, é mais objetivo, é mais concreto esse objetivo. Agora imagina que alguém que quer trabalhar a liderança e tem uma equipa de 20 e tal pessoas. Provavelmente o objetivo e a forma como lá chegas é diferente, porque aqui estamos não só a trabalhar com o indivíduo, não vamos trabalhar com a equipa diretamente, mas indiretamente. Então, tudo isso pode diversificar, mas aqui, principalmente nos processos individuais, estamos a falar sempre no mínimo 3 meses. Não há máximo. Máximo. Eu diria que isso tem mesmo a ver com o bom senso de cada pessoa. Sabes que eu costumo dizer que... quando a pessoa atinge... Porque nós, na primeira sessão, a primeira coisa que fazemos é descrever o objetivo. E este objetivo tem métricas, ou seja, é tudo muito quantificável também. Portanto, a ideia é nós, durante o processo e todas as sessões, nós vamos fazendo a monitorização desse objetivo. Portanto, nós estamos a perceber se estamos a seguir o caminho concreto, as duas partes, ou seja, isto é muito transparente. Então, tu percebes também quando atinges o objetivo. Muito Ok? bem, Portanto, isto é tudo bastante claro quando os coaches também têm, lá está, esta capacidade, estas métricas, estas ferramentas. E sendo um coach ICF, lá está, porque todos nós temos as competências base do coaching e do coach. E uma delas, por exemplo, é saber estabelecer o objetivo e este tipo de monitorização dos objetivos. Portanto, isto qualquer coach certificado sabe fazê-lo e ser muito transparente com os coaches. Muito bem. Vamos aqui voltar aqui à parte vocacional, à tua área. Tenho uma dúvida relativamente aos jovens que estão então a querer orientar. Pronto, têm que escolher uma área, não é? E estão muito hesitantes. Quem é que costuma ser o teu cliente? É o jovem que te contacta ou é os pais? São os pais? Em quase 10 anos de coaching, só tive uma jovem que me procurou por iniciativa. Normalmente são os pais. Porque os pais têm outra visão, também são os pais que vão pagar, verdade seja dita, não é? E há esta preocupação. E por outro lado, porque os pais veem mais esta urgência e tentam procurar novas respostas. E quando as procuram, normalmente podem encontrar-me, não é? Neste caso. Porque a resposta mais típica pode ser a psicologia com a orientação vocacional, e sendo que o meu serviço já é diferente, nem toda a gente ainda também tem esse conhecimento. Mas, por norma, os jovens vêm a partir dos pais. Ou de algum familiar. Sim. E já te aconteceu os pais dizerem, olha, eu acho que o meu filho devia ir para esta área porque X motivos, e tu verificaste que ou não se adequa com os valores da criança, não, do adulto, ou porque vês perfeitamente que não é isso que ele quer. Não sou eu que tenho que ver, é o jovem, mas... As famílias, obviamente, já vêm com uma ideia formada. Eu acho mesmo que tem capacidade para isto. Ou eu via-o a fazer mesmo aquilo. E eu aí digo, olha, eu não conheço, eu vou ser totalmente imparcial e vou ajudar o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu aluno, porque às vezes também professores encaminham jovens que vêm depois, obviamente, também a partir dos pais, e explico que eu vou ser totalmente imparcial e será a resposta que o jovem dará, porque eu não conheço, não é? E também limpar um bocadinho, porque às vezes os pais tentam ajudar e encaminhando um bocadinho, mas muitas vezes isso é pressão. E já aconteceu em bastantes casos os pais quererem muito que o filho fosse para aquela área. Olha, recentemente, por exemplo, foi o contrário. Um jovem que estava a ser seguido na psicóloga, a psicóloga percebeu que ele ia para aquela área porque queria agradar os pais. Os pais não sabiam, nunca tinham falado sobre isso, não estavam a fazer qualquer tipo de pressão, e foi a psicóloga que chamou a mãe, alertou a mãe, olha, sabe que ele não está feliz, está muito nervoso, vai para uma área que não tem assim muito a ver com ele, porque quer agradar.
Mas nós nunca pressionámos. Ou seja, também para os próprios pais foi uma surpresa e aí procuraram. E então conseguimos desmistificar isto tudo e realmente aquela área não tinha muito a ver com ele e felizmente os pais também aceitaram bem e ainda bem que a psicóloga alertou e conseguiu também encaminhar este processo. Muito bem. E tinha aqui uma dúvida, mas entretanto acho que já respondeste. Já sei. Os jovens hoje em dia, ou seja, é muito difícil conseguir criar empatia, acho eu, porque pronto, o digital acaba por haver aqui um impacto a nível social, na comunicação, na expressão das emoções. Como é que tu consegues fazer com que eles se abrem, basicamente? Eu vou confessar que não tenho tanto esse problema, porque quando um jovem vem ter comigo já está algum trabalho feito e, portanto, é muito raro algum jovem vir ter comigo e não querer de todo ou ser muito, muito fechado, mas sim, há jovens que são ou mais tímidos, por exemplo, ou mais reservados e até faz parte da personalidade deles. Lá está, eu como tenho todo este background de trabalhar na área social e na área da educação e ter trabalhado muitos anos com jovens, eu tenho uma forma de falar, de estar, que nos aproxima. É bom, porque lá está, consigo estar próxima dos jovens, mas também já tenho a idade e aqui o trabalho suficiente para ter credibilidade junto dos pais. Então eu acabo por ser uma ponte, na realidade, entre estas duas realidades, passando aqui a redundância. Mas aqui aos jovens chego muito através da empatia, porque nós também já passámos por estas dificuldades. Eu, por exemplo, quando fiz o meu teste vocacional, deu-me para todas as áreas, ou seja, deu-me para as 4 principais áreas, para ciências e desporto, para economia, para artes e para humanidades. Eu olhei para a psicóloga naquela altura e o que é que eu vou fazer? E ela era muito, muito querida e uma ótima profissional e disse, olha, a parte boa é o que escolheste está bem escolhido. Exato. Ou seja, eu própria passei por esse dilema vocacional em termos académicos e depois, quando fui viver para Moçambique e voltei para Portugal, em termos laborais e profissionais. Portanto, eu como já estive naquele lado também consigo empatizar e muitas vezes é isso que os jovens precisam para se abrir. Não alguém que vai dizer, tens que seguir isto, ou eu vou-te dizer aquilo. Quando eu digo, olha, o processo é completamente confidencial, eu estou aqui para te respeitar a ti e para te ajudar naquilo que tu queres para ti, eu acho que só aí quebramos logo o gelo e avançamos. Ok, fixe, boa. Então, e agora eu tinha aqui uma dúvida sobre quando tu te apercebes que afinal aquele coaching não é o coaching vocacional que ele precisa. Já te aconteceu e Já. como é que orientas para outro coach? Claro. Lá está. Eu faço sempre a sessão de avaliação para perceber isso mesmo, porque a pessoa pode não precisar de coaching, como já falamos, ou pode precisar de outro tipo de coaching. E eu, como trabalho com vários coaches e faço parte da rede da ICF, obviamente que se eu percebo que outra pessoa vai acompanhar melhor, eu faço logo esse encaminhamento de início e explico à pessoa o porquê e normalmente também faço logo a ponte entre o cliente e esse coach. Já me aconteceu variedíssimas vezes, às vezes também pelo fator língua, também já aconteceu, ou encaminhar jovens, por exemplo, ou que falam inglês ou que falam francês, e eu prefiro que estejam com alguém que seja nativo na língua e que vá gerir bem o processo e de uma forma muito fluida do que estar só a ficar comigo porque sim. E então eu faço sempre esse encaminhamento, sim. Ok. Então vamos agora passar à rúbrica Perguntas Frequentes. O que é? Ou seja, o que se pretende aqui com as perguntas frequentes é... eu faço-te umas perguntas e peço-te que respondas sucintamente às mesmas. Então, vamos começar. Atualmente, sabes quantos coaches credenciados há em Portugal? Credenciados, 141. Pelo ICF. Pela ICF. Ok. Membros da ICF, somos 200 e poucos. Okay. Mas uma coisa é ser membro, outra coisa é ser credenciado. Depois... 141 com dados de 2022. E se calhar há milhares sem serem credenciados. Sim. Não é? Ok. Porquê que achas que houve um aumento de coaches nos últimos anos? Porque parece que é uma profissão fácil e lá está, quando não é regulada nem formada é facílimo. Vais ao Instagram, escreves an.coach e passas a ser coach, porque ainda não está regulado. E muitas dessas pessoas, ou porque passaram uma transição, ou porque trabalharam com um coach, viram-se também nesse papel e não perceberam depois todas os outros contornos que a profissão tem. E eu acho que teve muito a ver com isso, e obviamente com a Covid e com estarmos todos fechados, muitas pessoas ficaram também sem trabalho e viram aqui se calhar uma resposta rápida. Mas a diferença entre eu trabalhar contigo ou com outro coach é se eu tiver alguma reclamação... Vais à federação. Vou à federação, com certeza. Exato. Enquanto que com outro coach... Se não está regulado, se não tem qualquer tipo de entidade que regule o seu trabalho, não tens como fazer nada nem garantir o sucesso e o resultado desse processo.
Achas que a área do coaching está saturada? Não. Não? Não. O coaching profissional federado, não. Temos muitas pessoas para ajudar, há muitas áreas, há vários tópicos que podemos realmente trabalhar e acredito que trabalhando em colaboração também existe ainda muito espaço para que o coaching profissional federado, desculpa estar a repetir, mas é desse também que eu falo, ainda há bastante espaço. Como eu te disse, em Portugal estamos a falar de 141 coaches credenciados, que têm uma carreira verdadeiramente federada. Tu falas muito no código de ética. Sim. Já quem não está credenciado na fundação já não o segue, não é? O que é uma prática não ética na tua área? Há várias, ou seja, há várias coisas que podemos, e dentro do coaching, dentro do código de ética temos várias e estudamos isso durante anos, está bem? Portanto, e é por isso também que temos supervisores na federação, porque se tivermos algum dilema, se tivermos alguma questão ética que não saibamos dar resposta, temos sempre alguém com mais experiência do que nós para nos orientar. Mas imagina, existem conflitos de interesse simples. Imagina que eu faço coaching a um líder de uma empresa. Eu não posso fazer aos colaboradores. Okay. Isso é uma questão ética, ok? Imagina que o pai que traz-me um filho diz-me, olha, eu quero muito que tenha coaching consigo, mas ele tem que ir para a gestão. Eu não posso aceitar essa pessoa, ou esse pai tem que aceitar que não é a forma de trabalhar. Imagina, fazer mentoria ou consultoria durante um processo de coaching não é possível, lá está. Não é possível sequer fazer vários processos à mesma pessoa. Isso, por exemplo, também acontece na psicologia e noutros casos, que uma pessoa que faz coaching só pode fazer coach àquela pessoa. Portanto, há assim várias questões éticas, há muitas, lá está, imensas, até porque somos pessoas e isto também são processos muito pessoais, apesar de muitas vezes tocar ali a parte profissional, mas existem aqui várias coisas e vários pontos de alerta que estudamos muito durante a certificação e que nos preparamos também para isso. Tanto que uma parte em que somos avaliados é exatamente na ética e no código de ética. Ou seja, são-nos dados vários casos em que nós temos que responder e temos que dar as soluções para perceber se somos ou não pessoas éticas e íntegras e se cumprimos. Porque na realidade aquilo que nós queremos é o melhor para o coachee, porque é o resultado dos nossos coachees também que vão falar sobre o nosso trabalho. Ok. Então, e diz-me, existe o risco de dependência emocional entre o coach e o coachee? Existe, e mais uma vez, também um coach que tem uma formação também aprende as técnicas e as ferramentas para que isso não aconteça. Mais uma vez, existem sempre a figura do mentor e do supervisor dentro da federação que também nos pode ajudar nesses casos, porque isso acontece bastante e muitas vezes os nossos clientes também por algum motivo podem refletir em nós alguns sentimentos, porque estamos ali numa fase em que a pessoa pode estar fragilizada ou sensibilizada e é muito importante termos atenção a esses pontos que às vezes são visíveis e temos que nos monitorizar uma vez mais, temos que ir tendo consciência daquilo que é o processo e depois, se necessário, e se percebermos, temos que acabar com esta relação profissional, se percebermos que existe essa codependência, porque não é de todo favorável para nenhum dos dois. Porque a ideia do coaching, e eu digo isto aos meus coaches quando é a última sessão, e agora não nos vemos mais. Se precisares de alguma coisa, eu não deixo de ser coach e não desapareço, obviamente, e quero saber as tuas conquistas e vai-me pondo a par. Mas a ideia é que tu agora consigas pegar no nosso processo de coaching e em todas as ferramentas e que vás à tua vida, que voes e que se for preciso não precises mais de coaching o resto da vida. É claro que depois podemos ter outros objetivos, mas a ideia mesmo do coaching é capacitar, não é de forma alguma colocar ninguém dependente. Então, mas já te aconteceu ter coaches a fazer novas sessões contigo? São raros, até porque eu própria tenho alguma resistência a isso. Eu só aceitei após algum tempo, ou seja, se forem seguidos eu não aceito, a não ser que imagina que a pessoa sente que dentro daquele objetivo ainda pode, por exemplo, melhorar e quer mesmo, e está consciente e avaliamos e fazemos essa avaliação e sim podemos prolongar um pouco o processo se for necessário. Agora imagina que atingimos o resultado, a pessoa atingiu perfeitamente o seu objetivo, não me faz sentido começar logo outro processo, mesmo que seja para outra área. É importante que a pessoa possa experimentar as ferramentas e tudo o que aprendeu por ela própria, porque acabou de ter um processo, então tem que integrar e tem que experimentar. Isso para mim é importante e é a forma como eu me posiciono. Sim, é verdade que podemos ter outro processo, se for outro objetivo, mas eu nestes casos prefiro mesmo que a pessoa integre, que faça o seu percurso também. Mais tarde, se for necessário, podemos fazer novamente uma sessão de avaliação ou então encaminhar para outro coach se eu não me sentir confortável com a situação ou se eu achar que naquele momento eu não sou a pessoa indicada. Está bem. Então, eu agora queria falar sobre as tendências do mercado e o quanto elas impactam a tua área. Uma delas é o teletrabalho. Sim.
gostava de perceber se impactou a tua área. Ok. A mim, pessoalmente, lá está, impactou de uma forma positiva, porque as pessoas perceberam que podem fazer um processo de coaching presencial ou online, porque os resultados na realidade são o mesmo, porque nós não estamos a falar de terapia, também estamos a falar de um processo que é muito concreto, vamos atingir resultados, estamos a falar de coisas mais, não direi palpáveis, mas lá está, concretas e objetivas. E antigamente as pessoas tinham um bocadinho aquele receio de não estar presente, que pudesse faltar ali empatia, mas não, o ambiente é sempre conseguido. Eu falo por mim, tenho colegas que se calhar não se sentem tão confortáveis no online, mas para mim possibilitou-me ajudar mais pessoas em mais sítios. Algumas pessoas, aquilo que eu sinto aos meus clientes, alguns, lá está, também como eu, fizeram disto uma vantagem, outros, por exemplo, têm muita dificuldade em trabalhar a partir de casa, não conseguem ter uma boa gestão de tempo, de rotinas e muitas vezes tiveram este tal impacto negativo devido ao teletrabalho, porque têm personalidades diferentes, têm formas de se organizar diferentes, formas de se motivar diferentes e não é a melhor estratégia para eles. Portanto, isso também depende muito de perfil para perfil. E a minha dúvida também era, vocês tinham ferramentas e pronto, não é a minha área, mas acredito que a ferramenta vai permitir perceber qual é a vocação, mas se calhar hoje em dia já não é preciso de alguns critérios que antes eram necessários. Por exemplo, sei lá, como a pessoa faz teletrabalho e vamos dizer que era uma pessoa tímida, reservada, se calhar não pensávamos a fazer certos trabalhos, certas profissões, porque a pessoa era reservada ou porque tinha problemas sociais, mas como hoje em dia já é aceitável a pessoa trabalhar em casa, já não temos, aquele problema, desafio que ela tinha, já é colmatado porque já não é preciso deslocar-se. Sim. Ou não? Ou isso Sim, não... isso pode ser uma das possibilidades em cima da mesa, obviamente. Outra das possibilidades é a pessoa que é mais tímida ou reservada conseguir trabalhar outras competências, por exemplo, a comunicação, ou ser mais expressiva, ou o que quer que seja, ou à vontade em público, para poder, por exemplo, candidatar-se a outros trabalhos. Isso lá está. Mais uma vez, pode ser visto como uma vantagem ou como uma desvantagem. Pode-nos abrir novas portas, mas por outro lado, se todos os tímidos de repente ficarem em teletrabalho, então significa que temos também pessoas que não vão trabalhar algumas competências. Sim. E que só vamos estar a trabalhar com os extrovertidos. E isso é muito cansativo. Portanto, viva os tímidos e reservados. Muito bem. A nível de novas tecnologias, tiveram impacto na tua área? É muito interessante. Ainda há pouco tempo, na Semana Internacional do Coaching, que celebramos todos os anos em maio na Federação, houve um webinar muito interessante pelo um colega que é psicólogo e também coach, que está a desenvolver uma aplicação de inteligência artificial. E o que é que acontece? Uma máquina, a parte de empatia que já falámos aqui tanto hoje, uma máquina ainda não consegue fazer, felizmente. Elas que não nos ouçam. Mas a verdade é que essa parte de entender e de estar do outro lado, uma máquina não tem isso. Mas eu acho que pode-nos vir muito a ajudar, por exemplo, porque nós no coaching temos o pré-coaching, que é o momento em que estamos a preparar as sessões, estamos a olhar para os perfis das pessoas, portanto, todo esse tempo de preparação. E o pós-coaching, que é o resumo daquela sessão, os insights. Durante as sessões também alguns clientes vão partilhando algumas coisas e, portanto, pode facilitar ao nível do método, ok, da organização. Isso acredito que sim, que possa ajudar a resumir, que se calhar até se encontrem algumas caixas de diálogo, algumas aplicações ou que seja, que também ajudem nessa organização e que esteja logo muito transparente e visível para ambas as partes, coach e coachee. Em termos de processo em si, eu acho que é muito difícil uma máquina conseguir colocar-se no lugar da outra, principalmente quando estamos a falar em temas mais sensíveis, como por exemplo é a vocação. Se calhar em temas que sejam mais de liderança e coisas mais concretas, haja uma ou outra hipótese, mas eu acho que lá está, vai ser standard, não é? Por mais que a máquina, que a inteligência artificial tenha o poder de ir buscar várias informações e colocar para aquela pessoa, nunca vai conseguir totalmente personalizar. E uma pessoa tem essa vantagem, esse poder, não... esse benefício, talvez, ou essa capacidade. Muito bem. Para já é essa a minha visão. Já... Vamos ver o que é que vai acontecer. Exato. Para já a máquina ainda não vai substituir os coaches. Não, acredito que não. Para já. Veremos. Queria falar aqui sobre a parte do recrutamento, ou seja, se hoje em dia os jovens é uma área que lhes interessa ir para o coaching. Podemos ser
aliás, podemos ser coaches depois da faculdade? Ok. Então, é um bocadinho difícil responder a isso assim dessa forma, porque não há propriamente um curso, uma licenciatura em Portugal que te ensina a ser coach. Tens agora uma nova pós-graduação, que também está alinhada com as da ICF, que é bastante interessante, e, portanto, dá-te essa competência. Mas, normalmente, uma pessoa que vem para o coaching profissional federado significa ou que é psicólogo e que já trabalha com pessoas, ou que, por exemplo, trabalha na área de recursos humanos e quer ter outras competências e outra forma de chegar às pessoas. Normalmente são profissionais que já trabalham de alguma forma na área e depois encontram no coaching outra ferramenta ou outro método para continuar a trabalhar. Foi, por exemplo, o meu caso. Eu já trabalhava com pessoas, mas trabalhava na área social e na área da educação e percebi que queria ter outras formas de trabalhar e foi assim que surgiu o coaching. Portanto, acredito que logo a sair da faculdade é provável que não. E eu própria também fui coach depois de eu ter um processo. Ou seja, eu passei por isto primeiro e continuo a ter um coach. Portanto, acho que não é uma coisa que para já seja uma carreira, até porque ainda não está regulada em Portugal, apesar da ICF já ter levado um documento à Assembleia da República, apesar do Fórum Económico Europeu também estar a regular o coaching a nível europeu, ainda temos muitos passos para dar e, portanto, acho que não é logo a primeira opção, é mesmo uma vocação. Muito bem. Agora, queria falar da rúbrica que nós chamamos Confias ou Desconfias? Então, vou explicar. Vou ler aqui umas frases e vou-te perguntar se tu confias ou desconfias nesse coach. Aqui a ideia é, pronto, nós já falaste, já apresentaste o coaching, deste dicas e eu queria também que os nossos ouvintes participassem aqui a esta dinâmica, em casa, claro, e para ver se eles também concordam com aquilo tudo que foi dito, se eles se fosse o caso, confiavam ou não. Então, vou passar a ler. Um coach que diz não ter acreditação porque não precisa disso para provar que é um bom profissional e que esta acreditação é meramente pagar para ter. Desconfia. Um coach que oferece a primeira consulta por ser uma sessão de avaliação ao esclarecimento. Confia porque costuma acontecer, não é? Aliás, deveria acontecer. Deveria, para também o coach avaliar se quer trabalhar com aquela pessoa, se a pessoa tem a experiência ou aquilo que também que procura e para o coach perceber se aquela pessoa precisa ou não de coaching, sim. Um coach que indica outro coach ao entender que o cliente procura outra área de coaching. Confia, claro. E deveria ser também, não é? Claro, é uma boa prática. Porque um coach pode ser de vocacional e... já falámos, e executivo era o teu caso. Ou seja, eu, por exemplo, como tirei uma certificação muito completa, eu posso fazer qualquer tipo de coaching e isso é uma discussão que inclusive se tem na Federação, se o coaching em si já é de nicho ou se devem existir subnichos e subcategorias. Isso é uma discussão que temos muito acesa. A mim faz-me sentido para o mercado que temos também existirem os subnichos e eu posicionei-me aqui. Mas há coaches que vão a diversas áreas porque também gostam de terem vários desafios. O que eu acho que é importante é perceber se a pessoa é realmente certificada porque o processo é muito semelhante, apesar do tema em si, o processo em si é muito semelhante. Lá está, nós temos que seguir as competências dadas pela ICF. E seja num processo de life coaching, seja num processo de coaching vocacional, seja num business coaching, seja num coaching de equipas, qualquer coach tem que seguir aqueles trâmites, em qualquer sessão. Portanto, essa parte dos temas tem muito a ver com quase uma escolha ou um gosto pessoal. Ok. Um coach que garante que os resultados vão ser rápidos e fáceis. Desconfia. Aliás, nós nunca sabemos como é que vão ser os resultados, não é? Porque isto é uma aprendizagem, ou o que é que tu dirias? Há aqui uma grande confiança naquilo que o coach está a propor fazer, porque quando alguém vem ter coaching é porque tem essa motivação e porque quer, e há sempre esta confiança naquilo que o coach quer. Mas, obviamente, eu não lhe posso estar a dizer que consegue passar de 500 euros para 500 milhões, porque não depende de mim. Não depende de mim. Pois. E também há todas as circunstâncias e, portanto, estar a vender não é a minha forma de estar, acho que também é uma venda agressiva e imediato, não há nada propriamente que seja imediato. E quando falamos de hábitos, não é? E de mudanças de comportamento, não pode ser rápido, porque se for rápido não é sustentável. E o que é que nós queremos? O que é que nós queremos para a nossa vida? Portanto, eu acredito muito naquilo que é sustentável, naquilo que é gradual e naquilo que é melhor para o coaching. Coisas imediatas, ainda para mais sendo o coaching, acaba sempre por ser um processo profundo. É difícil ser profundo e imediato. Agora surgiu uma dúvida. Quando tu fazes o plano de sessões, que é assim que tu chamas, processo. Não é? Um processo, exato, um processo. Ou seja, a pessoa sabe, por exemplo, que vai ser um processo de 3 ou 6 meses. Com certeza. Pode surgir a necessidade de haver outro processo?
pode surgir dentro daquele objetivo, se a pessoa sentiu que pode trabalhar outras coisas relacionadas ou que sente que não atingiu aquele objetivo e que quer continuar, podemos prolongar o processo. Prolonga-se. Ok? E também podemos fazer outros processos noutras áreas ou com outros objetivos, mas aí o aconselhável é sempre deixar algum tempo e fazer nova avaliação. Como te disse há pouco, eu ainda tenho alguma resistência a essa questão, mas é uma questão mesmo muito particular. Aqui a minha dúvida era mais aqueles que não são acreditados e que estão sempre a tentar vender mais Tudo. e mais e mais, e a Tudo. pessoa lá está, aquela dependência, se calhar se sair já não consigo, já não vou conseguir atingir. Isso então não é coaching, é outra coisa qualquer, porque o coach aquilo que quer para o seu coach é que ele tenha aquelas ferramentas que saia dali capacitado e que consiga atingir os seus próprios objetivos. É isso que um coach quer realmente para um coaching. Então, última frase, um coach que não quer falar sobre casos de sucesso dizendo que não pode por motivos de RGPD. Sim, nós, por questões éticas, não podemos estar a dizer que trabalhamos com aquela empresa ou com aquele gestor, por exemplo, porque nós temos um acordo de confidencialidade, a não ser que aquela empresa e aquele gestor nos dê essa possibilidade. Ou, por exemplo, em termos particulares, eu tenho a autorização dos meus coaches, porque questiono e muitas vezes eles próprios escrevem as recomendações no LinkedIn, ou seja, eles próprios é que estão a dar logo o seu testemunho. Mas em termos éticos, se não houver essa autorização, não podemos falar de casos. Por exemplo, no livro que escrevi, eu dou vários casos práticos, mas em todos eles eu não falo de nenhum nome, não falo de nada que seja muito específico para não expor as pessoas. E confesso que até misturei alguns casos semelhantes. Para quê? Para que a pessoa não sinta que eu estou a falar da vida dela. Pode-se rever em parte, mas sabe que eu não estou a falar dela, porque há ali alguns outros processos também que estão misturados e, portanto, há que ter sempre esse cuidado e, mais uma vez, o coaching é completamente confidencial. Nós, em momento algum, podemos dizer ou abrir aquilo que nos disseram, a não ser que a pessoa esteja em perigo de vida, alguém que diga que está a pensar por fim à vida, ou, por exemplo, se nós temos alguma questão, imagina que estou com algum problema no processo, ou sinto que não está a fluir e quero ter uma sessão com a minha mentora. Então aí eu vou perguntar ao coach, olha, eu estou aqui a sentir um bloqueio no nosso processo e vou pedir aconselhamento à minha mentora. Dá-me essa autorização e posso falar sobre o nosso processo ou prefere, por exemplo, que seja mesmo tudo sigiloso e que conte o mínimo possível. Porque às vezes, se entrarmos em mais alguns pormenores, se calhar vamos desbloquear mais rapidamente. Se a pessoa disser não pode falar sobre, então aí eu só vou ter que me cingir a algumas partes e pronto, e tentar, obviamente, respeitar ao máximo o coaching. Muito bem. Olha, falaste agora do livro. Sim. E calha bem, porque era disso que eu queria agora falar. É uma honra ter aqui uma profissional empresária que já escreveu o seu livro. Eu conheço muito poucas. Eu gostava de perceber, para já, podes exato, mostrar, então, diz lá tu, lê. O coaching não faz milagres, tu é que fazes. Muito bem. Como é que te veio a ideia de escrever um livro? Não veio, na realidade foi um convite. Foi um convite da editora, eu não estava minimamente à espera e foi muito interessante colocar aqui noutra perspectiva, olhar aqui com outra perspectiva para o coaching e até para o trabalho que eu faço e conseguir de uma forma muito informal, porque também é a forma como eu falo e não me fazia sentido, e como eu estou, não me fazia sentido ser de outra forma, conseguir chegar às pessoas e explicar realmente o que é o coaching profissional federado, como é que pode ajudar as pessoas, ou não, também há aí, porque falo de alguns mitos, e foi mesmo essa a ideia, foi servir e mostrar o que é que fazemos e de que forma é que podemos ajudar. E então é também um livro que se calhar aconselhas aos teus coaches, não? Não, porque não é ético. Não é ético? Não posso aconselhar um serviço meu ou um produto meu, ou seja, muitos deles chegam porque leram um livro, ou às vezes há pessoas que, por exemplo, vão ao meu LinkedIn e já estão a ter processos comigo. Eu vi que também é autora, tem o livro, eu gostava de adquirir para autografar. Isso já aconteceu, mas eu sugeri um livro meu, até porque durante o processo de coaching eu não posso fazer sugestões. Ok. É mesmo neutro. Tem que ser o mais neutro possível, o menos influenciado possível, e quando eu faço algum tipo de sugestão tem que ser mesmo com autorização e bem explicado numa forma de metacomunicação, que é outra das técnicas que nós aprendemos, ao coachee. Portanto, em momento algum vou aconselhar ou vou sugerir essa compra, mas obviamente quando alguém me diz que chegou até a mim a partir do livro ou que foi ao meu LinkedIn e viu e gostava muito que autografasse, é claro que me sinto orgulhosa.
Muito bem. E este livro está disponível online? Está disponível em qualquer livraria, seja presencial, seja assim em termos físicos ou virtuais, e também podem adquirir diretamente a mim, e aí vai com certeza com uma dedicatória. Podem ir ao meu Instagram, Pure Coaching, ou vanda@purecoaching.pt. Muito bem. E aí chega com dedicatória. Eu também já o li, por acaso, pronto, eu preparei o nosso podcast, que eu, como disse, não percebia de coaching, e realmente ajudou-me imenso a preparar o nosso episódio, e aconselho a todos para ler o teu livro. Obrigada. Muito obrigada, Wanda, foi um prazer, espero que pronto, também tenhas gostado aqui da nossa conversa, eu aprendi imenso, espero que os ouvintes também tenham aprendido. Qualquer dúvida, já sabem, Wanda Pinheiro Lopes, da Pure Coaching, página Instagram e Pure Facebook, Coaching. e o site também. Quanto a nós, falamos para a semana, teremos mais uma área aqui que iremos explorar e desmistificar. E o episódio, como sempre, estará disponível no nosso YouTube da Creatina Digital, e iremos inserir na descrição do mesmo os detalhes da nossa convidada, Wanda Pinheiro Lopes. Muito obrigada, e já sabes, no nosso podcast podes confiar. Tchau, até para a semana. Obrigada, Wanda.